Pessoal, já faz um tempo que eu tô devendo esse vídeo para vocês, para muitos de vocês, né? Que é explicar por que a astrologia sideral tem um zodíaco diferente daquela astrologia obsoleta que ficou popularizada aí nos horóscopos de jornais, revistas, de João Bidu e etc. Vou voltar lá no Império Romano para vocês entenderem muito bem. E aqui eu estou falando de civilização ocidental. Então, até lá, a Idade Antiga, se a gente voltar 2079 anos no tempo, as civilizações, elas utilizavam a astrologia de modo que os signos estavam condizentes com as constelações. Então havia uma correspondência. Por quê? Porque essas constelações que a gente conhece hoje, elas eram utilizadas pelos gregos, depois pelos romanos, então eles sabiam olhar para o céu e identificar essas constelações, e era sempre adequado ao momento real. Além disso, os gregos e romanos já tinham descoberto o movimento de precessão, então eles sabiam prever quando que uma determinada constelação estaria. Tipo assim, em que época, em que posição certa que uma determinada constelação estaria de acordo com o movimento de precessão. Isso eles já conseguiam prever. Daí que surgiram as eras astrológicas, né? E aí o que que acontece? A gente já estudou na história que o Império Romano foi invadido pelos povos bárbaros. E eu acho que vale a pena até explicar o motivo aqui, porque tenho quase certeza que a maioria das pessoas não estudam esse processo direito em história, ou estudam errado, ou os professores de história ensinam de maneira errada, ou esquece desse detalhe, que é o seguinte. Com o advento da Igreja Católica, os romanos eles eram povos pagãos, mas pagãos em que sentidos? Porque as entidades deles eram os astros, né? Então, tipo assim, cada astro era uma divindade. Então, tinha a deusa Vênus, tinha o deus Marte, o deus Júpiter e por aí vai. Cada um dos astros era uma entidade. E a Igreja Católica, ela estava tendo dificuldade em converter os pagãos romanos por conta disso. Porque pensa, o cristianismo é monoteísta, né? Tem que aceitar toda aquela história de Cristo. E os pagãos já tinham seus rituais, os deuses, né, os astros, então eles não se sentiam atraídos para ser convertido para o catolicismo, né, mais especificamente. Então, o que que a Igreja Católica começou a fazer? Começou a incluir um pouco desses cultos pagãos, entendeu? De forma adaptada em sua doutrina. Então, o ritual do casamento, na verdade, ele era um ritual à deusa Vesta, entendeu? As festas católicas eram todas festas pagãs que foram adaptadas, né? As festas juninas, que depois virou rituais aos santos, né? Mas a festa junina era um ritual que acontecia com a chegada do verão no hemisfério norte. E assim a igreja tentou adaptar seus rituais, né? Trazendo elementos pagãos. Só que mesmo assim, ela não estava conseguindo converter os pagãos romanos. Então, o que que a igreja decidiu fazer? Ela decidiu apelar para os povos bárbaros. Por quê? Porque os povos bárbaros eles eram menos instruídos que os romanos. Então, eles eram mais facilmente convertidos ao catolicismo do que aos romanos. Então, a Igreja Católica chegava aos povos bárbaros e falava assim, ó, ele meio que incentivava os bárbaros a invadirem Roma. Então falava, ó, você tem a proteção da Virgem Maria.
vai lá derrotar os romanos, entendeu? Que a Virgem Maria tá te protegendo. E os bárbaros iam, venciam as batalhas, entendeu? Aí eles começaram a pensar, nossa, é o milagre da Virgem, né? E aí eles eram convertidos ao catolicismo. E esse processo foi continuando até que todo o Império Romano foi invadido pelos povos bárbaros. E aí a Igreja Católica conseguiu o seu triunfo, que era converter toda aquela população, né, ao catolicismo. Porque aí você pensa, se o Império Romano foi invadido pelos bárbaros, tudo bem. Pode até ser que tenha romanos vivos lá. Mas aí na próxima geração já é tudo povo bárbaro, né? E aí o que que acontece? Qual foi o impacto na astrologia? Que o conhecimento de astrologia por parte dos povos bárbaros era muito incipiente, era muito pífio, se comparado com o conhecimento de astrologia que os romanos tinham. Então, a Europa ficou séculos sem ter contato com a astrologia, entendeu? Só depois é que os povos bárbaros, que vocês têm que ter noção que muitos dos bárbaros eram analfabetos, inclusive. Então, só depois de séculos é que eles foram ter acesso aos documentos de astrologia. E eles não tiveram acesso aos documentos que falavam sobre a precessão dos equinócios. Então, eles usavam um zodíaco atrasado, que correspondia ao ano de 55 a.C. E eles adotavam aquele zodíaco como sendo correto, só que já tinham passado séculos. Por conta do movimento de precessão dos equinócios, as constelações elas se movem 1 grau a cada 72 anos. Então ela já tinha se deslocado, já estava errado, entendeu? E aí o que, que aconteceu? Por falta de instrução e conhecimento, virou cultural usar aquele zodíaco do ano de 55 a.C. E, por incrível que pareça, mesmo depois dos bárbaros, né, que depois esses bárbaros se tornaram quem? Os francos, que viravam os franceses, entendeu? Os germanos, que foram virando os ingleses, depois os visigodos, que viraram os espanhóis, entendeu? Ostrogodos viraram os italianos e por aí vai. E aí chegou uma época que eles descobriram o movimento da precessão dos equinócios. Só que estava tão incrustado na cultura dos astrólogos usar aquele zodíaco 55 a.C., eles não se importaram. Eles não adequaram a astrologia à precisão dos equinócios. Virou algo cultural que eles usam até hoje. Então esse que é o problema da astrologia moderna, que é a astrologia que tem esse zodíaco obsoleto. Ela não acompanhou a precessão dos equinócios. Aí o que que acontece hoje em dia? Vocês vão me perguntar assim, tá, e daí? O que é o problema? O problema é que você vai encontrar uma pessoa que é de Sagitário e ela vai falar que ela é de Capricórnio. E ela não tem nada a ver com Capricórnio, entendeu? Porque ela é impossível, ela é estourada, entendeu? Ela é impaciente. São características que não tem nada a ver com Capricórnio. Aí vai ficar todos os signos errados, entendeu? Nenhum signo está alinhado com a constelação correspondente. As características não batem, entendeu? Aí você vai ver quem é que vai acertar as previsões. São os astrólogos siderais, porque eles usam o zodíaco correto. Os outros astrólogos que usam essa astrologia atrasada vai só errar a previsão, vai fazer análise errada, entendeu? Então, esse que é o problema.